Fala galera, sexta-feira, dia de vídeo no canal. E para quem não sabe, esse é o nosso canal, tá? Thiago Linhares aí no YouTube. Temos os nossos vídeos, né? Já sendo acompanhados. E estamos tratando dois assuntos no momento, que é o Excel e Linux. Mas para melhorar a visualização de vocês, a gente tem playlists. Então, tanto do Linux tem várias playlists, algumas só de distribuições, segurança, dicas e essas coisas. E Excel, eu estou salvando tudo nessa pasta aqui, ó, dicas Excel. A gente já tem 3 vídeos. Se eu colocar aqui para ver, ó, a gente falou de PROC-V versus PROC-X, tá? Então, se você ainda faz PROC-V, olha esse vídeo, que você não vai mais fazer PROC-V nunca mais na vida. Tabelas dinâmicas, né? Que a gente precisa saber sobre tabelas dinâmicas, que são uma ferramenta muito importante no Excel. E separar itens por delimitador. Nesse vídeo aqui de separar itens por delimitador, eu dei a introdução ao Power Query, que é uma ferramenta avançada do Excel, tá? E hoje vamos falar mais um assunto que tem a ver com essa ferramenta, tá? Então vamos para o vídeo de hoje. Eu tô aqui com o exemplo. O que acontece? Eu tenho uma planilha, onde eu tenho o usuário, eu tenho... essa planilha ela vem de um formulário da Microsoft lá, de um site, enfim, do Microsoft Forms, tá? Que é um programa aí online que você usa para colocar formulários de pergunta, né? Então foi criadas as perguntas... e essas pessoas responderam a pergunta. Quando eu extraí lá do Forms, ele veio assim, ó. Então ele vem o nome da pessoa que respondeu, a pergunta em cima como cabeçalho e a resposta embaixo, tá? Então digamos que eu queira, eu tô com os dados aqui e eu como um cara que transforma dados, eu quero jogar isso aqui, eu vou jogar numa dinâmica. Vou inserir então tabela dinâmica, né? Se você não sabe nada de tabela dinâmica, dá uma olhada no vídeo sobre tabela dinâmica. E aí eu quero saber o nome do usuário, quero saber a pergunta e a resposta. Só que eu não vou conseguir. Por quê? Porque os dados aqui estão exatamente nesse formato aqui, ó. Ele está no formato de pergunta cabeçalho e resposta linha. Então, o que acontece? Quando eu coloco ele aqui na linha, né? Eu quero mostrar ele na linha. Ele fica, ó. Fica só a resposta, porque a pergunta é o título da... É o título da coluna, né? Então, fica confuso você entender. Eu queria saber quem que respondeu o quê. Qual a pergunta e o que respondeu. Inclusive, se eu quiser colocar num BI isso aqui... eu posso colocar lá, tipo, nome dos usuários... perguntas, né, respostas e quantas pessoas responderam, enfim, tudo isso. Mas para mim chegar nesse nível, eu preciso tratar esses dados. E o que eu preciso fazer aqui? Deixa eu excluir isso aqui. Eu preciso fazer uma perguntinha que a gente faz quando a gente começa a tratar dados, tá? Eu tô para fazer uma série sobre BI do zero ao dashboard em Power BI e esses conceitos eu vou falar um pouco lá e já vão, né, colocando na cabeça. Então o que a gente faz uma pergunta? A gente faz uma pergunta para a coluna. Coluna, o que você é, né? Aqui a coluna é uma pergunta e a resposta dela é a resposta da pergunta. Então esse formato aqui não dá para tratar esses dados, não dá para trabalhar com esses dados se você for apresentar ele de uma forma certa, porque ele teria que ser assim, ó, ele teria que ser por exemplo, vou pegar essa coluna aqui, essa coluna tá certa, eu vou dizer nome do usuário, né, nome do user, né, pode ser usuário aqui, usuário. Então, o que a coluna é? Ela é nome do usuário. O que é a resposta? Que a resposta é a linha Pedro, João, Michele, Renato. Então tá certo. Porque ela é um nome de usuário. E o que ela está trazendo é nomes de usuários. Agora, o que é essa aqui? Ela não fica claro. Então eu teria que ter estrutura assim, ó.
para ser uma estrutura correta. Teria que ter nome do usuário, pergunta, e aqui, resposta. Porque daí sim, eu perguntaria para a coluna, você é uma pergunta? Sim, qual é a pergunta? Aí teria lá, experiência no cargo, pergunta 1, pergunta 2, pergunta 3. E essa aqui, você é a resposta? Sim, qual é a resposta? Sim, conhecimento intermediário, conhecimento, entendeu? Esse seria o padrão certo de tratar esses dados, que aí você conseguiria colocar numa dinâmica, conseguiria colocar num dashboard, né, tanto no Excel quanto no Power BI. Então, você teria que tratar esses dados desta forma. Essa aqui tá certa também, ó, cargo, né? Cargo 2, deixa eu botar só cargo. Cargo, você é cargo? Sim, qual é o cargo? Supervisor, gerente, coordenador. Então, essa aqui está correta. Essa e essa estão corretas. Porém, essas aqui não estão corretas. E o que fazemos neste caso? Você pode, né? Eu sempre digo, você pode, sempre tem mais de uma forma de resolver os problemas. Você pode, claro, fazer um copia e cola aqui, inventar uma moda, ou você pode tratar esses dados da melhor forma possível, da forma mais eficiente, né? Que é o que a gente está trabalhando nesse canal. Então, ó, vou salvar a coluna. E se você não teve se você não teve uma introdução ao Power Query, olha o vídeo anterior, o vídeo do canal, esse vídeo aqui, ó, separando itens por delimitador, que eu vou começar nesse vídeo a falar sobre, nesse vídeo que eu mostrei ali, que eu vou começar a falar sobre Power Query. Então, só para você, né, dar aquela pegada desde o início. Então, vamos lá, a gente vai salvar, né, a base e vamos abrir uma nova, um novo Excel. Caramba, novo Excel. Isso. Então estamos abrindo aqui um novo Excel, né? Isso eu mostrei na aula passada. Eu vou salvar já esse Excel na pasta que eu estou com a minha base, que é essa aqui. Vou salvar ele como ajuste, aula. Pode ser aula 2, enfim. Beleza. Igual eu mostrei na semana passada, né? Na aula passada a gente vai pegar dados, obter dados, editor Power Query. Então, aqui nesse canal a gente quer mostrar o Excel da forma correta, né? E sempre o melhor jeito de resolver os problemas. Então, vamos usar bastante o Power Query, tá? Que é esse cara aí que tem a função de tratar os dados. E se você está pensando em botar um pé aí no Power BI, já tem em mente que quem trata os dados no Power BI é esse cara aqui, exatamente ele mesmo. Lá dentro do Power BI vai ter esse cara aqui e a primeira função para você poder criar um dashboard é você tratar os dados, né? É o primeiro ponto. Então já se acostumem com o Power Query. Então a gente vai nova fonte, arquivo, Excel. Eu não vou dar muito assim, tipo, né, ênfase em cada passo, porque, como eu falei, né, já dei a introdução lá no vídeo passado, então, se não tem aí, dá uma olhadinha no vídeo passado. Então, lembrando que eu falei, né, no vídeo passado sobre, e no outro vídeo, nesse vídeo aqui, ó, para vocês verem que é uma sequência, esse vídeo eu falei sobre tabela, né, não só tabela dinâmica, mas a tabela em si, table, né. Então aqui, ó, se vocês verem, aqui ele vai mostrar exatamente a diferença, ó. Sheet é a aba Sheet. E tabela, table aqui, é a tabela, porque ele está formatado em uma tabela. E aí vocês veem a diferença, ó. Porque se eu tivesse dentro daquela aba, né, dessa aba aqui, mais tabelas, ele jogaria todas em tabelas aqui. Então, ele jogaria todo formatado. Se eu tivesse mais de uma na mesma e não tivesse formatado como tabela, ele só puxaria a aba. Então, na hora que você carregasse os dados, ele ia misturar todos os dados. E assim ele não mistura, ele trata como se cada tabela fosse, e exatamente né, uma tabela como se fosse um arquivo Excel separado. E melhor ainda, já vou dar para vocês aqui a política, ó. Melhor coisa que você faz, deixa eu só
para editar depois do Excel de volta, você tem que sair do Power Query, tá? Não pode estar com ele aberto. É dar um nome a tabelas, porque daí você sabe do que... Ó, vou tratar aqui base pergunta forms. E nome de tabelas não pode ter espaço, não pode ter caractere especial, não pode ter essas coisas, tá? Então, ó, joguei de novo, eu vou puxar o arquivo aqui de novo. Então, vou vir em dados, obter dados, Power Query, nova fonte, arquivo Excel. Exemplo aula. Acho que eu não salvei. Acho que eu tenho que salvar. Calma. Vou fazer da forma correta. Bom, salvei agora. Vamos de novo. Power Query. Fonte, arquivo, Excel. Exemplo aula 2. E aqui, ó. Base pergunta forms. Então ele trouxe a aba, para ele é só uma aba, e ele trouxe a tabela, que para ele é uma coisa separada. Então essa é uma boa política para você começar a tratar os seus dados, tá? Use sempre tabelas quando possível, porque isso vai ajudar bastante você no futuro. Inclusive ponha nome nas tabelas, que vai ajudar bastante também. Então selecionei, dei ok, né? Então beleza, tá aqui, né? Então aqui, ele puxou da fonte, que é o arquivo, ele fez a navegação dentro do arquivo e puxou, e aqui, esse passo, ele dá já, tipo, o tipo alterado, isso aqui é automático, tá? Você pode tirar isso, tem uma forma de tirar aqui nas opções, mas eu acho que eu não vou entrar nesse detalhe, mas ele já faz isso aqui. Qual que é o problema disso? Às vezes ele identifica, como eu falei, né, as colunas ela tem que ter tipo de dado. Você não pode deixar sem dado. Você tem que dizer, ó, essa coluna é um número, essa coluna é uma data, essa coluna, né? Quando ele coloca automático aqui, às vezes dá uns erros que, tipo assim, ele joga um tipo de dado que não é o dado correto. E aí fica um erro, né? Ele tenta identificar o tipo certo, mas pode acontecer de não conseguir identificar. Então ele joga o dado que ele acha que está certo. Então esse passo que ele coloca aqui, eu sempre apago, porque é melhor eu fazer isso manual e saber que eu estou tratando aquele dado de forma correta. Então aqui, usuário, o nome do usuário é um texto. Experiência é um texto. Pergunta 1, um texto. Pergunta 2, um texto. Pergunta 3, um texto. Pergunta 4, um texto. Cargo, um texto. Então beleza, aqui tá, né, o que a gente queria. E qual que é, vamos voltar ao objetivo. Qual que é o objetivo? É eu ter uma coluna pergunta e uma coluna resposta. E aí, com isso, eu vou conseguir tratar esses dados de uma forma correta. Então, o que você vai fazer? A gente vai inverter a tabela. Então, a gente vai transformar colunas em linhas. Então ele vai trazer da coluna e jogar para a linha, tá? É um pouco confuso, mas vai dar certo. Ó. Primeiro ponto, selecione as colunas que você quer fazer isso. Então vou selecionar coluna 1, coluna da pergunta 1, pergunta 2, pergunta 3 e pergunta 4. Por que não o cargo? Porque o cargo está correto. Cargo e está vindo cargo. Por que não o nome? Porque o nome está correto. Nome de usuário descendo o nome. Então agora a gente vai no botãozinho aqui, ó, transformar. Transformar colunas em linhas. E ó, transformar colunas em linhas. Transformar somente colunas selecionadas em linhas. E vou apertar. Pumba! O que aconteceu? Ó, o que aconteceu? Por que virou um monte de linha? Porque o que ele fez? Lembra que a gente tinha 1, 2, 3, 4... Aqui, ó. 5 perguntas, tá? Por isso é bom vocês usarem sempre essa barra de formas, deixar ela ativa, porque vocês já vão matando na mente como que funciona a lógica, né, do Power Query, que ele usa uma linguagem chamada linguagem M.
mas não precisa aprender linguagem M, não precisa aprender programar. Como você viu, você pode fazer tudo no clique do mouse, né? Não se preocupe com isso. Então aqui ele fez um one pivot, né? Que é despivotar a coluna, as colunas que a gente selecionou, né? E aqui embaixo, por que virou Pedro várias vezes? Por que virou João várias vezes? Por que virou Michele várias vezes? Porque o que ele fez? Ele pegou aquelas 4 perguntas que estavam assim e jogou em linha. Então, o Pedro, ele tinha Pedro, coluna 1, 2, 3, 4 e 5. Agora ele precisa ter Pedro, linha 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse aqui, atributo 1, virou pergunta. E o atributo 2 virou resposta. Então agora você pode ver que o dado está correto da coluna. Por quê? Nome de usuário. Tem o nome de usuários? Tenho. Cargo. Tem os cargos? Tenho. Pergunta. Tenho as perguntas? Tenho. Aqui tá pergunta 1, né? Porque eu só mudei as perguntas. Mas aqui seriam perguntas tipo... você se acha bonito? Sim. Né? No caso, o Pedro acha, né? Então, aqui teria a pergunta e aqui a resposta. Então, agora estão esses dados corretos. Fez isso aqui, a gente pode salvar e carregar. E aí ele vai trazer aquilo para cá. E outro detalhe, claro, o detalhe mais importante. Isso aqui, ele ficou automático, né? Ele fica automático, lembram disso? Então, eu vou salvar esse ajuste aqui. E eu vou vir na base e vou dizer aqui, ó, o Thiago. O Thiago, ele tem experiência de 4 a 6 anos. E na pergunta ele deu sim, nessa pergunta aqui. Enfim, eu vou copiar o que está aqui em cima. Beleza, isso aqui eu estou simulando uma alteração de base. Então, digamos, eu fiz tudo aqui, né, o pivot, não sei o que. E salvei o ajuste, né? O ajuste, lembram, o ajuste tem que estar salvo na pasta corretinha. E a base também, né? Sempre naquela pasta que você fez a primeira, né? Para não dar erro de ele não encontrar a base. Então, beleza. Então, salvei o ajuste e salvei o exemplo. Show? E aí, o que acontece? Digamos que aqui eu estou simulando uma alteração de base. Então, eu fui lá no Forms, uma pessoa nova respondeu e eu quero atualizar a base. Então, tirei de novo a base do Forms. Não alterei nada no Excel, é simplesmente a mesma base que eu estou tirando do sistema lá. Por quê? Porque o Power Query, a ideia é a gente não ficar fazendo esse meio de campo de vamos arrumar na mão, não sei o que, não precisa. Aqui é a base do sistema, sempre trabalho com a base crua do sistema, não faça alteração antes. Porque depois você vai tornar o seu negócio automático, porém ele não vai ser automático, porque você vai ter que tirar a base do sistema, fazer aquele ajuste e depois passar. Já faz tudo no Power Query, que daí fica automático, beleza? Então salvei, né? Salvando sempre no mesmo, enfim. E vou vir aqui, dados, atualizar. O que ele vai fazer? Ele vai ir de novo lá na base, vai pegar a nova base salva e vai fazer a mesma coisa, os mesmos passos que a gente fez, ele vai fazer de novo. E ele vai trazer para cá, Thiago. Então, problema resolvido com eficiência. Você viu que em poucos minutinhos a gente fez o one pivot ali, show de bola. E agora tá pronto. Se você vir aqui, de novo no Query, só para entender, ele foi lá na fonte, fez a navegação, mudou os tipos de novo, pegou as colunas selecionadas e fez one pivot e renomeou as colunas. Tudo isso ele fez de novo, ele faz de novo, ele faz de novo. Aqui são, deixa eu ver aqui, aqui são 52 linhas com cabeçalho, mas eu fiz o tratamento com essas 52 linhas. Se eu pegar uma base de sei lá, 100 mil linhas, se ela tiver no mesmo padrão, da mesma forma, se ela manter esse formato aqui, só aumentar as linhas, ele vai fazer a mesma coisa. Então o poder de processamento dele com 11 linhas que foi aqui, que virou 52,
vai ser o mesmo poder com 100 mil linhas, tá? Então esse é o grande ponto. Então galera, a dica de hoje era essa. Se você curtiu, se inscreve no canal e dá um curtir no vídeo aí que ajuda bastante a gente a continuar propagando esse conhecimento. Muito obrigado aí, valeu, falou!